Ele acreditava que estava fazendo o certo, tinha convicção, tinha argumentos, tinha autoridade, e mesmo assim estava completamente errado. Essa é a história de um homem que destruiu vidas antes de aprender a salvá-las, e talvez, em algum ponto, essa também seja a história de muitos de nós. Seu nome era Saulo. Saulo nasceu em uma família religiosa, respeitada, conhecida por seguir a lei com rigor. Desde pequeno, foi ensinado que Deus observava cada detalhe, que cada regra precisava ser seguida à risca, que errar não era apenas uma falha, era uma ameaça espiritual. Ele cresceu ouvindo que pureza era força, que disciplina era honra, que questionar era perigo. Enquanto outras crianças brincavam, Saulo estudava. Enquanto outros dormiam, Saulo lia. Enquanto muitos buscavam respostas, Saulo acreditava já tê-las. Ele se tornou um jovem brilhante, disciplinado, determinado, um exemplo para a sua geração. Os mestres se orgulhavam dele. Seus pais viam nele um futuro grandioso. E Saulo acreditava que sua missão era proteger a fé de qualquer desvio. Então surgiu o nome de Jesus, primeiro como boato, depois como movimento, em seguida como multidões, pessoas dizendo que um carpinteiro da Galileia curava enfermos, que falava com autoridade, que perdoava pecados, e por fim, que havia ressuscitado. Para Saulo, aquilo era perigoso. Não apenas errado, perigoso. Ele via naquele grupo uma ameaça à ordem, à tradição, à estrutura que sustentava tudo em que acreditava. Se aquele ensinamento se espalhasse, tudo ruiria, e Saulo decidiu que não permitiria. Assim começou sua perseguição. Ele não apenas discordava, ele combatia, invadia casas, arrastava homens e mulheres pelas ruas, separava pais de filhos, esposas de maridos, velhos de jovens, autorizava prisões, assistia julgamentos, aprovava condenações. Quando Estevão foi apedrejado por declarar sua fé em Jesus, Saulo estava lá, viu o sangue, ouviu os gritos, observou o corpo cair e, em seu coração, acreditava estar defendendo Deus. Mas o que ele não percebia é que estava lutando contra o próprio Deus. Com o tempo, seu nome passou a causar terror entre os seguidores de Jesus. Quando Saulo chegava a uma cidade, as portas se fechavam, as luzes se apagavam. As famílias se escondiam, seu zelo se tornara temido. Até que chegou o dia que mudaria tudo. Saulo recebeu autorização para ir até Damasco. Seu objetivo: prender todos os seguidores de Jesus que encontrasse. Ele partiu confiante, montado, seguro, cercado por homens que o respeitavam. O sol brilhava forte. O caminho era seco, seu coração endurecido. Mas no meio da estrada, o céu se abriu. Uma luz desceu. Não como o brilho do sol, mas como algo impossível de explicar. Uma luz que atravessava os olhos, a mente, a alma. Saulo caiu no chão. Seu corpo tremeu, sua visão desapareceu. E então ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A voz não era humana, não era sonho, não era imagination. Tremendo, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta veio: eu sou Jesus. A quem você persegue? Naquele instante, o mundo que Saulo conhecia se quebrou. Cada certeza, cada orgulho, cada convicção. Ele estava errado. Jesus estava vivo. E ele havia passado sua vida lutando contra aquele que dizia servir. Quando a luz cessou, Saulo estava cego. O homem que enxergava tudo. Agora nada havia o líder que guiava multidões. Agora precisava ser guiado pela mão. Levaram-no até Damasco. Em silêncio, sem força, sem palavras, sem respostas. Durante 3 dias, Saulo permaneceu em um quarto escuro. Não comeu, não bebeu, não dormiu. Apenas lembrava cada casa invadida, cada rosto assustado, cada lágrima causada por suas ordens. Pela primeira vez, ele não fugiu do próprio interior. Enquanto isso, em outra parte da cidade, um homem chamado Ananias orava. Deus falou com ele: vá até Saulo. Ananias estremeceu.
Ele conhecia o nome, conhecia a fama, conhecia o perigo. Senhor, esse homem persegue pessoas como eu. E Deus respondeu: eu o escolhi. Relutante, Ananias foi. Entrou no quarto escuro, viu Saulo cego, vulnerável, frágil. Nada lembrava o homem temido de antes. Ananias colocou as mãos sobre ele. Saulo, o Senhor Jesus me enviou. E naquele instante, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele voltou a enxergar, mas não apenas com os olhos. Enxergou sua própria história sob nova luz. Foi batizado e, ao emergir das águas, Saulo deixou de existir. Nasceu Paulo, mas transformação não significa vida fácil. Quando Paulo começou a falar de Jesus, ninguém confiava nele. Os discípulos tinham medo, cochichavam, desconfiavam. Afinal, como acreditar que o maior perseguidor agora era um irmão? Paulo sentia o peso do passado, o olhar desconfiado, a distância. O silêncio quando ele chegava, até que Barnabé decidiu acreditar. Apresentou Paulo aos líderes. Defendeu seu testemunho e lentamente, portas começaram a se abrir. Então Paulo começou suas viagens. Cidade após cidade, povo após povo. Caminhos longos, sol escaldante, noites sem abrigo. Ele falava em praças, em sinagogas, em casas simples, onde houvesse alguém disposto a ouvir. E onde Paulo passava, algo acontecia. Corações eram tocados, vidas mudavam, comunidades nasciam, mas também surgiam inimigos. Paulo foi preso, espancado, apedrejado até pensarem que estava morto. Lançado em prisões úmidas, correntes em seus pulsos, feridas em suas costas, fome, frio, solidão. Em certo momento, um navio que o transportava naufragou. Ele se agarrou a pedaços de madeira para sobreviver. Em outra ocasião, foi picado por uma serpente, mas nada o deteve. O homem que antes causava dor, agora suportava a dor para salvar outros. Ele escrevia cartas na prisão, mensagens de esperança enquanto estava acorrentado. Falava de liberdade mesmo atrás de grades. Ensinava sobre alegria mesmo em sofrimento. E dizia: eu sei em quem tenho crido. Paulo nunca esqueceu quem havia sido, mas não viveu preso ao passado. Ele usou sua história como prova viva de que Deus transforma. O perseguidor torna-se pai espiritual. O destruidor tornou-se construtor. O inimigo tornou-se amigo. E sua mensagem ecoou além de sua geração. Chegou a outras terras, outros séculos, outras línguas, até alcançar nós. A história de Paulo nos lembra que ninguém está longe demais, nenhuma culpa é grande demais, nenhum passado é pesado demais. Às vezes Deus nos derruba do nosso cavalo. Aqui contamos histórias onde Deus transforma a culpa em propósito, queda em recomeço e perseguidor em mensageiro. Porque mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua agindo.